Quando os últimos ecos dos tiros se dissiparam em Bagdá, em dezembro de 2003, o administrador da coalizão, Paulo Bremer, caminhou até os jornalistas e declarou: "Senhoras e senhores, nós o pegamos." 9 meses após o colapso de seu regime, Saddam Hussein foi capturado. O tirano se foi e o mundo prendeu a respiração. Porém, tirar Saddam não acabaria com os conflitos no Iraque. Foi apenas o ato de abertura de um drama muito mais longo. No início de agosto de 2004, a atenção mundial se voltou para Najaf, cidade de cúpulas douradas e antigos cemitérios, reverenciada por milhões de muçulmanos xiitas. Porém, sob sua beleza sagrada, havia um silêncio tenso. Crianças voltavam da escola sob patrulhas armadas, os lojistas fechavam cedo e rumores sussurrados de mais um conflito pairavam pelas ruas estreitas. Esta é a terceira cidade mais sagrada do Islã xiita e abriga o santuário do Imã Ali e o maior cemitério do mundo, Wadi al-Salam. Sob a cúpula dourada da mesquita, milicianos se entrincheiraram, prontos para defender a cidade com fé como escudo. Esta é a história de Najaf no verão de 2004, guerra, um lugar onde o pulsar espiritual de uma nação encontrou o duro tambor da guerra. Historiadores verão não só uma batalha, mas um ponto de virada, quando um santuário virou marco no conflito crescente do Iraque. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Após a invasão liderada pelos Estados Unidos da América em março de 2003 e a rápida queda do regime de Saddam Hussein em abril, o Iraque mergulhou em um vácuo de autoridade. A Autoridade Provisória da Coalizão, ou Autoridade Provisória da Coalizão liderada pelo embaixador Paul Bremer, dissolveu o exército iraquiano e expurgou o Partido Batista, medidas que deixaram o país fragmentado, desestabilizado e dependente de tropas estrangeiras. O colapso das instituições de segurança e a quebra da ordem criaram condições para uma nova insurgência sunita e xiita. Entre os crescentes adeptos da resistência, xiita estava Muqtada al-Sadr, um clérigo de 29 anos de Najaf, filho do assassinado grande Ayatollah Mohammad Sadiq al-Sadr. Após concluir os estudos na Hausa da cidade, ele lançou sua facção política pelo escritório do mártir Sadr em 2003 rapidamente, ganhando influência nos bairros xiitas mais pobres, especialmente na cidade Sadr, em Bagdá. Em junho de 2003, al-Sadr criou o Exército Mahdi, também chamado Jaish al-Mahdi, ou JAM. Inicialmente, algumas centenas de estudantes de seminário se tornaram vigilantes. A missão deles era resistir à ocupação e ocupar o vazio governamental deixado pelas forças da coalizão. Em 2004, eles já eram a principal milícia xiita, conhecidos por unir nacionalismo iraquiano, fervor religioso e populismo. As tensões chegaram ao auge na primavera de 2004, quando Bremer fechou o jornal de al-Sadr, Al-Hausa, em 28 de março, e ordenou a prisão de figuras-chave. O clérigo respondeu, abre aspas, "A América mostrou suas presas e suas intenções desprezíveis, e o povo iraquiano de consciência não pode permanecer em silêncio de forma alguma. Eles devem defender seus direitos como acharem melhor." Após sua condenação, o exército Mahdi iniciou uma revolta em 4 de abril, visando cidades como Najaf, Kufa, Kut, Basra e cidade de Sadeh. Eles ocuparam delegacias e prédios do governo nas ruas, enfrentando forças dos Estados Unidos da América em batalhas intensas. Em Sadeh, tropas americanas foram emboscadas, 8 mortos e 51 feridos ao tentar retomar delegacias de polícia. A insurreição se espalhou rápido, com combatentes de Mahdi tomando parte de Karbala e Najaf e cortando rodovias ao emboscar comboios. A autoridade da Autoridade Provisória da Coalizão foi profundamente abalada e uma trégua frágil foi costurada no início de junho. Essa primeira revolta não só causou muitas baixas, como também acabou com qualquer ilusão de que o Iraque poderia ser estabilizado sob comando dos Estados Unidos da América. Molly Bingham,
reportando para a Vanity Fair, observou como os insurgentes eram inesperadamente diversos. Citação: embora alguns fossem veteranos entre os 400 mil das Forças Armadas de Saddam, conheci também um professor, uma esposa, uma mãe, um mecânico, um caminhoneiro e um doutor em filosofia. Fim da citação. A diversidade dos combatentes da resistência revela a grande influência do movimento, unindo pessoas movidas por crenças islâmicas e forte orgulho nacional. No fim de junho, a trégua desmoronou. As forças de Al-Sadr se retiraram temporariamente. Seguiu-se uma breve calmaria, uma trégua enganosa que fez a coalizão acreditar que o pior já havia passado. Esse intervalo permitiu ao exército do Mahdi se reorganizar e se rearmar, consolidando-se em Najaf e outras cidades importantes. O palco estava montado. Najaf, cidade sagrada e estratégica, era o epicentro desse novo confronto. O palco logo mudaria da disputa política para a guerra urbana, à medida que ameaças ao poder e à piedade convergiam nas ruas sagradas da cidade. É importante lembrar que Najaf é mais que um campo de batalha. É o coração do Islã xiita. Najaf é considerada a terceira cidade mais sagrada para muçulmanos xiitas, atrás apenas de Meca e Medina, por ser o local de sepultamento de Ali ibn Abi Talib, primo do profeta Maomé e primeiro imã xiita. No seu centro está o santuário do imã Ali, um vasto mausoléu coroado por cúpulas douradas e reverenciado em todo o mundo islâmico. Ano após ano, ele atrai milhões de peregrinos, transformando Najaf em um epicentro de fé e teologia. Envolvendo esse santuário está o Wadi al-Salam, ou Vale da Paz, o maior cemitério da terra. Ele cobre cerca de 1.485 acres e possui mais de 6 milhões de sepultamentos. Há 14 séculos, essa necrópole testemunha a devoção e a morte humanas. Mas em 2004 ela ficou bem mais ameaçadora. Combatentes do exército Mahdi transformaram o labirinto de mausoléus, túneis e criptas em fortalezas escondidas. Essa ocupação sombria representou um golpe tanto estratégico quanto simbólico. Militarmente, Wadi al-Salam oferecia cobertura labiríntica e passagens subterrâneas ideais para táticas de guerrilha. Do ponto de vista religioso e político, posicionar a milícia em solo sagrado colocava qualquer ataque ao território sob intensa vigilância. De um lado, o exército do Mahdi, liderado por Muqtada al-Sadr, contava com 2 a 15 mil combatentes em Najaf. Em 2004, a milícia não só se armou, mas também se infiltrou na cidade, instalando postos de controle e agindo como força quase governamental. Do outro lado, estava uma coalizão presa em um dilema político e moral. Fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, apoiados por unidades da Guarda Nacional Iraquiana, precisavam eliminar as forças hostis enquanto preservavam a santidade do santuário do imã Ali. Os planejadores da coalizão sabiam que atacar o santuário poderia inflamar a região e prejudicar sua legitimidade, mas não agir significava perder território e incentivar milícias xiitas em outros locais. Em 31 de julho de 2004, a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros assumiu o controle da divisão multinacional Centro-Sul, liderada pela Polônia, herdando um impasse entre as forças de al-Sadr e o governo interino iraquiano. Patrulhas de pequenas equipes americanas em pontos de controle importantes, como a clínica de maternidade perto da casa de al-Sadr, frequentemente causavam tiroteios perto do cemitério, antecipando a violência futura. Enquanto isso, os cidadãos de Najaf viviam na incerteza. Peregrinos seguiam ao santuário, lojistas mantinham lojas abertas e estudantes religiosos continuavam seus estudos em voz baixa. Mas havia uma tensão no ar. Escaramuças surgiam nos arredores do cemitério e além do perímetro do santuário,
mas poucos acreditavam que a calma duraria. Boatos se espalhavam mais rápido que a verdade e a cada dia aumentava a chance de um grande confronto na antiga cidade. O exército de Médici se fortaleceu. Combatentes apareciam em becos e telhados, em postos de controle e em mesquitas. Seus movimentos eram frequentemente observados, mas raramente desafiados. Patrulhas da coalizão percorriam ruas tensas, com murais de Al-Sadr, sendo ressentidas por alguns e temidas por muitos. Era um impasse traçado em pedra sagrada e poeira de cemitério, com cada lado esperando que o outro tomasse uma atitude decisiva. No dia 5 de agosto de 2004, a calma tensa foi quebrada. Nas primeiras horas da manhã, o exército Mahdi lançou um ataque antes do amanhecer contra uma delegacia local, sinalizando o fim do cessar-fogo e desencadeando grandes confrontos com as forças da coalizão. Uma força de resposta rápida dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América foi enviada em segundos pela 11ª Unidade Expedicionária, atendendo ordens do governador de Najaf. Por volta das 11h, combates começaram perto do cemitério Wadi al-Salam, onde combatentes estavam entrincheirados entre mausoléus e catacumbas. O complexo subterrâneo dava ao exército de Mahdi cobertura ideal para a guerrilha urbana. Os fuzileiros navais descreveram isso como, abre aspas, guerra na selva sem a selva, fecha aspas. Sob intenso fogo de morteiros, RPGs e metralhadoras, a força de resposta rápida avançou, mas recuou quando a munição acabou. O confronto inicial causou mais de 70 baixas entre os insurgentes e feriu um fuzileiro naval. Os reforços chegaram em 7 de agosto com unidades do Exército dos Estados Unidos da América do 1º, 2º e 5º Batalhões e da 7ª Cavalaria, avançando ao cemitério para apoiar os fuzileiros navais. O que se seguiu foi uma batalha subterrânea exaustiva. Tanques e Bradleys avançavam por vielas apertadas do cemitério, enquanto a infantaria desmontada limpava túmulo após túmulo, túnel após túnel. Ataques aéreos de precisão e apoio aéreo aproximado, seja de helicópteros UH-1N ou da ameaça iminente dos aviões canhoneiros avião-canhoneiro, 130 davam suporte ao ataque. O ataque ocorreu apesar de ataques aéreos serem tabu perto do santuário do Imã Ali. Mesmo em condições difíceis, a disciplina dos fuzileiros navais sob regras rígidas permaneceu firme. Embora tanques e Bradleys às vezes recebessem ordens para segurar o fogo, especialmente a menos de 500 metros do santuário, a ferocidade do combate frequentemente testava sua contenção. Em 12 de agosto, as forças da coalizão atacaram o reduto de Al-Sadr, sua casa, o hospital próximo e prédios relacionados. Fuzileiros da Companhia Charlie invadiram o hospital e a casa dos clérigos. Um tiroteio intenso ocorreu na escola próxima, onde a Guarda Nacional Iraquiana hesitou ao avançar devido às emboscadas dos milicianos. A luta no cemitério ficou mais intensa em 15 de agosto, quando insurgentes atacaram um tanque americano com armas leves a queima-roupa. Isso levou à morte do tenente James Goines e do especialista Mark Zabata. As tripulações dos blindados da coalizão estavam tão cautelosas que alguns comandantes impediram os Bradleys de atirarem em suspeitas dentro do cemitério. As incursões noturnas foram estendidas até Kufá, atingindo bases da milícia como uma faculdade técnica. O avião canhoneiro, um 30 e helicópteros aliados destruíram posições inimigas, em uma incursão que matou 73 insurgentes e feriu mais de 100, causando poucas baixas à coalizão. Em meados de agosto, o que restava dos combatentes do Mahdi havia recuado para o santuário do Imã Ali. As forças da coalizão o cercaram com um anel de aço devastado, tanques no perímetro e tropas avançando ao santuário, mas evitaram ataque direto devido às regras rígidas que protegiam o local. Em agosto de 2004, os combates viraram um cerco tenso. O exército do Mahdi,
desgastado e em menor número, recuou para os recintos sagrados do santuário do Imam Ali, enquanto fuzileiros navais dos Estados Unidos da América blindados e a Guarda Nacional iraquiana cercavam a cúpula dourada. Mas um ataque direto era inviável. Aquele era um solo sagrado e qualquer violação poderia causar um escândalo internacional. A pressão crescia em todos os lados. Políticos iraquianos, do governo interino ao governador de Najaf, temiam que destruir o santuário afastasse milhões de xiitas. Washington temia uma reação negativa na região. Irã, países do Golfo e o mundo islâmico não perdoariam sangue derramado em solo sagrado. Nesse clima tenso, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, principal autoridade espiritual em Najaf, entrou em cena. Recém-saído de uma cirurgia cardíaca em Londres, ele retornou ao Iraque no dia 25 de agosto declarando, abre aspas, "Vim por causa de Najaf e ficarei em Najaf até que a crise termine", fecha aspas. Ele não chegou sozinho. Ele liderou um comboio com mais de 1.000 veículos civis de Basra, seguido por dezenas de milhares de apoiadores marchando de Bagdá, Kufa, Karbala e outras cidades do sul do Iraque. Esses manifestantes xiitas desarmados invadiram Najaf, passando pelos postos de controle da coalizão e enchendo os pátios do santuário. Os tanques ficaram parados enquanto soldados observavam tensos os manifestantes com bandeiras de paz e unidade, guiados por Sistani. Akir Hassan, um manifestante de 63 anos, disse depois: "Isso é democracia. Este é o novo Iraque. Esta é a maior derrota que poderíamos ter infligido aos americanos. É o dia mais lindo da minha vida." A escala dessa mobilização silenciosa mudou o impasse. Um cessar-fogo foi declarado. As tropas da coalizão recuaram e os milicianos receberam passagem segura desde que entregassem as armas e saíssem da cidade. Najaf e Kufa foram declaradas zonas livres de armas, patrulhadas pela polícia sob o governo do premier interino Ayad Alawi. As negociações seguiram noite adentro. Os líderes do exército Mahdi, cercados e com menos armas, receberam ordem do clérigo mais respeitado do Iraque. Forças dos Estados Unidos da América e do Iraque, encorajadas pelo cerco, porém cautelosas, aceitaram um pacto frágil. Em 26 de agosto, a milícia começou a se retirar do santuário, depôs as armas e devolveu as chaves aos clérigos locais, uma concessão simbólica que pôs fim ao cerco de 3 semanas. Para o povo de Najaf, foi um momento de grande alívio e reverência. O santuário permaneceu intacto. O centro espiritual da cidade foi mantido. Para a coalizão, a batalha terminou não com vitória militar, mas com uma vitória tensa da diplomacia, mediada pela autoridade religiosa. Esse não foi um cessar-fogo convencional e estabeleceu um novo precedente. O respeito pela santidade religiosa podia superar a vantagem tática. Isso remodelou as regras do combate urbano no Iraque e sugeriu a incômoda mistura de armas, fé e geopolítica que viria no futuro. Quando o cessar-fogo foi anunciado no final de agosto de 2004, Najaf já havia suportado mais de 3 semanas de cerco brutal. O exército Mahdi, tendo se retirado do santuário sob a autoridade do grande Ayatollah Sistani, começou a depor suas armas e a sair em pequenos comboios coordenados. A retirada deles marcou não apenas uma retirada tática, mas uma mudança profunda na natureza do conflito. O controle de Najaf retornou ao governo iraquiano, polícia e guarda nacional, sob proteção dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América e do exército iraquiano. Esta não foi uma vitória militar, mas uma concessão moldada pela autoridade religiosa, vontade popular e pragmatismo político. Apesar do fim da violência, o preço já havia sido pago. Estima-se que centenas de combatentes Mahdi foram mortos ou feridos, e as paredes das mesquitas e os bairros civis carregavam as marcas dos conflitos,
com a infraestrutura local também bastante danificada. As forças dos 360 combatentes, mais de mortos e 260 capturados, enquanto a coalizão teve mais de 50 mortos e 100 feridos. A própria Najaf saiu relativamente intacta, mas por pouco, ficando no limite entre a derrota e a resiliência. O que se seguiu foram tremores que ecoaram muito além dos muros de Najaf. Para Muqtada al-Sadr, a batalha foi um revés e também um trampolim. Sua milícia pode ter sido expulsa do santuário, mas o exército Mahdi saiu não derrotado, e sim fortalecido em prestígio entre muitos xiitas, que viam sua resistência como prova de fé diante do poder de fogo. Al-Sadr mudou rapidamente de comandante de campo de batalha para candidato político. No fim de 2004 e nas eleições de 2005, eles já formaram um bloco político formal, aproveitando o impulso gerado por Najaf. Seu partido integrou a coalizão da Aliança Unida Iraquiana e tornou-se essencial para a democracia em Bagdá. As tensões cresceram quando o governo xiita de Nouri al-Maliki afirmou sua autoridade, frequentemente confrontando os seguidores de Sadr. Najaf também estabeleceu um precedente tático, tanto para as forças dos Estados Unidos da América, quanto para as forças iraquianas. O conflito ressaltou que a guerra urbana em locais de importância religiosa exigia mais do que balas e bombas. Exigia negociação, compromisso e sensibilidade religiosa. Operações em lugares como cidade de Sadr, Basra e Karbala ecoariam as lições de Najaf. Recuse atacar santuários, antecipe a intervenção clerical e espere a adaptação das milícias. Porém, muitos problemas persistem. O exército do Mahdi manteve-se forte e coeso. Nos anos que se seguiram, desempenhou um papel decisivo, apoiando insurgentes sunitas em Faluja e depois se envolvendo em violência sectária após o atentado à mesquita de Samarra em 2006. E embora Sadr ordenasse cessar fogos periodicamente, seu movimento continuava sendo uma força poderosa. Às vezes aliado, às vezes adversário, mas sempre relevante. A Batalha de Najaf foi mais do que um simples cerco. Foi um cadinho onde religião, política de milícias, intervenção dos Estados Unidos da América e soberania iraquiana foram forjados juntos. Revelou que no Iraque pós-invasão, o poder real estava na devoção e determinação. Esse mosaico frágil moldaria o futuro do país, suas guerras, sua política e a dança incessante entre locais sagrados e objetivos militares.